Senhor Jesus, que está neste lugar. Obrigada, Jesus, por esse momento de louvor e adoração a Ti. A paz, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos. Pode sentar. Obrigada. Estou grata a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês que saíram dos seus lares para vir para esse culto de celebração ao Senhor. Já diz o tema de celebrar, né? De celebração. Então, celebre ao Senhor, continue celebrando, assim como nós estávamos celebrando agora no momento do louvor. Continue celebrando aí, sentado, adorando ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, né? Então, eu sou grata pela vida de cada um de vocês. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não, né? Graças a Deus pela vida de cada um que já faz parte desta igreja, né? Nós temos alguém que fez aniversário essa semana? A Selma! Oh, glória a Deus! Glória a Deus pela vida da Selma e da nossa irmã que está fazendo aniversário. Nós vamos orar pelo João também, né? Nós vamos orar pela vida deles, né? Agradecendo a Deus pela essa bênção maravilhosa que é mais um ano de vida, né? Vamos orar pela Selma e pela nossa irmã que está lá no fundo, que também está fazendo aniversário, pelo João. Pai, nós te rendemos graças pela vida das tuas filhas que estão aqui neste lugar, celebrando a Ti. Nós adoramos o Teu nome pela vida delas, Pai. Nós somos gratos a Ti pela vida de cada um deles. Pela vida do João também, Pai, que não está aqui hoje, mas ele completou a idade nova. Pai, nós celebramos a vida deles e nós somos gratos pela vida deles. Derrama sobre eles todas as tuas bênçãos, Pai. Que eles possam continuar caminhando firme rumo a tua presença cada dia mais, Pai. Firmados em Ti, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas com os olhos fitados em Ti, em nome de Jesus. Pai, continua abençoando a nossa irmã Selma, Pai, que é uma bênção nas nossas vidas, Pai. Ela tem sido útil nesta casa, Pai, tem te servido com amor, com muita dedicação, Pai. Nós celebramos pela vida dela, Pai. Nós somos gratos por ela, Pai. Nós somos gratos pela vida da nossa outra irmã que está ali, Pai. Que o Senhor possa derramar das suas bênçãos sobre elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém. Sinta-se amados por nós. Selma, saiba que nós amamos a sua vida. Viu? Amamos a vida de cada um de vocês. Obrigada, Senhor. E nós vamos continuar, né? Dando continuidade ao nosso culto. Hoje é um culto de celebração. Mas nós vamos ter uma palavra poderosa da parte de Deus, através do nosso pastor Adriano, que vai ministrar a palavra do Senhor para nossas vidas. Então, os avisos já são, todos já sabem, mas não custa nada a gente estar relembrando, né? Para que você coloque seu celular no modo avião, para que ele não venha trazer nenhuma mensagem que venha te distrair durante o culto. Se for beber água, beba a sua água lá e volte para o seu banco, para não trazer copo, para que não fique fazendo barulho para atrapalhar o andamento do culto. E assim nós vamos continuar celebrando ao Senhor nesta noite, né? Então, nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, porque nós não podemos perder tempo, porque a palavra é o Senhor falando conosco, né? Então, venha, pastor, adorar o Senhor através da palavra, e nós vamos sentar e adorar o Senhor com nossos ouvidos, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Tem certeza? Aleluia. Essa é a minha alegria, de que você está convicto de que tudo vai melhorar. Diga, tudo vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, quero dar as boas-vindas a você. Hoje é noite de celebração, como já foi dito, né? E eu acredito que você tem grandes motivos para celebrar ao Senhor aqui hoje. Eu tenho muitos motivos para celebrar a minha vida, celebrar a sua vida também, e as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Mas eu tenho expectativa de que coisas melhores ainda estão por vir. Amém? Pois o Senhor, Ele faz
coisas novas a cada dia. Então hoje nós vamos receber do Senhor uma palavra vinda do céu. O Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo número 6. E nós vamos ler aqui um pouco sobre a palavra do Senhor. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo número 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número... A partir do versículo número 9. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 6 e o versículo, a partir do versículo número 9. Diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto. Diga: Deus não é injusto. Oh, aleluia! Para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aleluia! Vou continuar no verso 13. Eu vou ler o texto todo, depois a gente volta aqui nele. Verso 13 diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A sua palavra, ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para nos animar, ela é poderosa para nos exortar, ela é poderosa para nos animar. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos sim ouvir a sua palavra, a tentar inclinar os nossos ouvidos à voz do teu Espírito, para que nós possamos sair daqui, Pai, melhor do que entramos. Que nessa noite, Pai, a tua palavra ela venha reanimar, que a tua palavra venha revigorar, que a sua palavra encontre corações abertos, corações disponíveis para que a sua palavra germine nessa noite. Esta é a minha oração, por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, essa palavra ela é maravilhosa. Eu me animo demais com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Amém? E
nessa noite eu quero falar sobre algo muito importante para nós cristãos. Eu quero falar nessa noite sobre a imutabilidade de Deus. Amém? Deus é imutável. O que é isso? Deus não muda. Deus não muda. Sabe, irmãos, nós temos falado, a gente fala muito. Está todo mundo ouvindo bem aí? Graças a Deus. É comum, às vezes, nós aqui de púlpito, ou até mesmo numa orientação que nós damos a alguém, ou num gabinete, ou numa visita, seja lá qual for o momento. Geralmente o que sai da nossa boca é: confia no Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele. Não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor. Sabe, irmãos, só que diante de tantas coisas que às vezes nós enfrentamos no dia a dia, tem horas que você precisa pegar algo para que seja ali, né, o seu porto seguro, para que você possa se firmar naquilo dali e, diante da circunstância, você possa se manter firme, inabalável. E uma das coisas, irmãos, que eu acredito que para mim e para você serve como base, assim como nós lemos aqui no finalzinho desse capítulo que nós lemos, que diz que a palavra do Senhor é como âncora para a nossa alma. Você está precisando de uma âncora para a sua alma? O que é uma âncora? É algo onde você vai ancorar, onde você vai se agarrar, onde você vai ficar firme, onde você vai segurar. E nessa noite, amados, eu quero já trazer para você que não importa quantos ventos estão batendo, o quanto as ondas estão balançando, o quanto está sendo difícil, se você estiver agarrado, firmado nessa palavra, pode vir o que vier, pode ouvir o que vier, nada vai te tirar do lugar que o Senhor já te colocou. Então, amados, nessa noite eu quero fortalecer você. Essa é uma noite de celebração, mas eu estou aqui realmente nessa noite para animar você. Eu quero animar, não porque eu estou animado, nem porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor está falando. Amém? Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de algumas palavras. Não? Todas? Mas de toda a palavra que saiu. Então significa que hoje vai sair palavra da boca de Deus. Então hoje é para nos animar, é para nos fortalecer, é para fazer viver o que você recebeu a semana passada, o que você recebeu no culto passado. Eu sei que já te alimentou, mas hoje o Senhor novamente vem trazendo uma palavra para nos fortalecer. Pois foi o próprio Cristo que disse: o homem viverá de toda palavra que sai, tempo presente. Não que saiu nem que vai sair, é que sai da boca de Deus. Amém? Você crê que o Senhor está aqui? Aleluia, Ele se faz presente em nosso meio. Então eu gostaria muito que você reverenciasse a presença do Senhor, você aquietasse a sua alma, diga para a sua alma que há uma âncora na qual ela pode se agarrar, há uma âncora na qual ela pode estar firme, e nessa noite eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo no seu coração para que você seja fortalecido. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aprender sobre o caráter de Deus, entender o que Deus é poderoso para que nós possamos nos firmar. Muitas vezes, que nem eu falei, as pessoas dizem assim: mas eu creio em Deus. Mas é muito vazio, é muito raso. Você dizer: eu creio em Deus, eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu creio nele. E geralmente o que é que a gente percebe? Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, as pessoas estão se apavorando. As pessoas estão desanimando. As pessoas estão ficando desesperadas. As pessoas estão desistindo. Mas quantos sabem que o Senhor não quer que você desista? Aleluia! Essa noite o Senhor quer falar com você. Se você chegou aqui hoje pensando em desistir, não vai ser dessa vez. Porque eu creio no poder da palavra te animando hoje, te fortalecendo hoje, te lembrando das coisas que o Senhor já disse. Sabe, amados, e quando eu leio esse texto da carta aos Hebreus, e aí isso me fortalece. Por quê? A palavra diz que aqui no exemplo com relação a Abraão, Deus não tendo ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Aleluia. A palavra vai dizer que o homem, por exemplo, quando ele precisa afirmar alguma coisa, inclusive para que possa pôr fim a uma confusão, a uma discussão, ele jura por alguém maior do que ele. Sim ou não? Quem aqui já jurou pela mãe?
E aqui já jurou pelo pai, eu juro pela minha mãe de pé junto, né? O homem, para que ele possa de repente se livrar de uma situação, ou que possa trazer a firmeza de algo que ele está falando, ele coloca algo além dele, maior do que ele, para jurar. Mas Deus, ao prometer a Abraão, ele não tinha ninguém maior do que ele. Diga, Deus não tem ninguém maior do que ele. Aleluia. Ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo. E a palavra está dizendo que Deus não muda. Então, uma vez que Deus jura, uma vez que Deus promete, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não volta atrás da sua palavra. Inclusive, Ele diz que a sua palavra não volta para si vazia. A palavra do Senhor está sendo semeada aqui nessa noite. Eu sei que você também já recebeu. Creia nas palavras que você também já lançou. Creia nas palavras que você já profetizou. Nas palavras de Deus que você já proclamou da sua boca. Saiba que quando você fala a palavra de Deus, crendo no seu coração e confessando com a sua boca, a responsabilidade agora não é mais sua. É Ele. Porque Ele diz na sua palavra que Ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Falou a palavra do Senhor, Ele diz, eu vou cumprir. Creu na palavra dEle, confessou, Ele diz, eu vou cumprir. Aleluia. Isso te anima nessa noite, amados? Isso anima você, isso fortalece você? Ei, eu sou seguro, eu sou firme nessa palavra. Eu não tenho nada natural da qual eu possa me firmar, mas eu me agarro nas verdades já ditas pelo Senhor. E isso é uma âncora para mim. Todos sabem aqui o que é uma âncora? É aquele negócio lá que tem nos navios, nos barcos, que eles jogam e atracam em alguma coisa. Aquilo dali é para que os barcos não saiam daquele lugar, não fujam daquele lugar. Eu sei que muitas vezes nós falamos que nós precisamos ir, mas tem hora que nós precisamos estar firme em algo. Não importa, pode vir as ondas, pode vir os ventos, aquele barco está atracado ali. E aqui a palavra vai dizer que a palavra do Senhor é isso para a nossa alma. Quantos sabem que o que mais se inquieta é a nossa alma? Ela é terrível, né? Diante de qualquer circunstância, ela começa logo a gritar, a espernear, a gemer, a reclamar. Mas você não é uma alma. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então você nessa noite está sendo fortalecido no espírito. E aí você vai poder dominar a sua alma. Como dizia o salmista, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Então, amados, aprender sobre a imutabilidade de Deus é algo que vai nos dar segurança. Diante de qualquer coisa que você possa imaginar, e você diz, não, mas Deus não muda. Se Ele prometeu, se Ele falou, vai se cumprir. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, eu quero que você abra lá comigo. Tiago 1,17. Vai dizer assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, diga não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia! Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce da onde? Lá do alto, do Pai das luzes, no qual não pode. Essa noite, amados, você precisa aprender aqui que tem algumas coisas que Deus não pode. Nós falamos que tudo é possível para Deus. Aliás, nós costumamos falar que nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê. Mas na palavra do Senhor nós encontramos algumas coisas que são impossíveis para Deus. Nós precisamos olhar para a palavra e prestar atenção que tem algumas coisas que são impossíveis. Aqui ela está dizendo que não pode existir. Se não pode existir variação, isso é impossível para Deus. Sim ou não? Então Deus não pode variar. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve, que o seu Pai,
Ele não amanhece um dia bonzinho, outro dia ele amanhece mal, um dia ele está de bom humor, um dia ele está de bom humor, outro dia ele está mal. Não, irmãos. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei você, amados, mas nós que convivemos com pessoas, é comum que a cada dia, dentro de um lar, dentro de uma casa, as pessoas elas acordem com um humor diferente. Muitos dias, às vezes, você levanta e você dá um bom dia para a pessoa, ela nem sequer para você olha. Assim também conosco, às vezes as pessoas falam para a gente, sorrindo, e se você pudesse, você passava por cima naquele dia, de tão mal que você está. Mas Deus não é assim. Oh, aleluia! Ele não muda. Ele não muda. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o Senhor? Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo paizão, bonzão, de braços abertos, esperando para você ter um relacionamento com Ele. Ele continua o mesmo Deus justo, dizendo, é assim, assim será, eu não mudo. Ele continua sendo aquele que diz, eu prometi e eu vou cumprir. Se creres, oh, aleluia, aleluia. E aqui está dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, amados, vem de lá. Então, dessa noite, quero que você já lembre, se vem alguma coisa mal sobre você, não vem de Deus. Não vem dele. Caia por terra hoje todo o ensino errado. Ah, estou aceitando porque foi Deus que me botou esse negócio. Não, se não é bom, não vem dele. Toda, sim ou não? Você sabe o que é toda boa dádiva? Todo presente. Tudo que é de bom vem para nós. É isso que ele tem. Ele não pode dar outra coisa porque ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Aleluia. E aqui diz aqui que o homem, eu notei aqui, o homem está sujeito a mudanças porque não é perfeito. Nem tem conhecimento absoluto. Pode mudar de opinião. A imutabilidade de Deus está intimamente relacionada à sua perfeição e onisciência. Deus não muda porque é perfeito no seu caráter. Não há nada que ele possa melhorar ou aperfeiçoar em si mesmo. Oh, aleluia. Não tem mais nada de bom para fazer em Deus porque ele é pleno. Ele é pleno. Eu e você precisamos melhorar cada dia. Mas o Senhor, Ele é bom na sua totalidade. E possui todo o conhecimento. Não há coisa alguma que Ele não saiba. Sabe as suas necessidades? Sabe os desejos do seu coração? Sabe aquelas vontades que você tem? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele só precisa de um filho que crê, que acredita nele, que Ele é imutável. Para ele suprir. Senhor, o pastor, se ele sabe, por que ele não faz? Porque ele precisa que você saiba que ele está pronto para fazer. Para que você possa render glórias a ele. Então não pode ser acrescentado nenhum conhecimento, nenhum aperfeiçoamento mais no Senhor. Deus é imutável. Aprenda aqui nessa noite. Esse é um dos atributos de Deus. Deus é imutável na sua natureza e nos seus atributos. Não pode mudar nunca, 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 nunca. E nessa noite eu quero falar um pouquinho mesmo sobre a sua natureza. A sua imutabilidade na natureza de Deus. Lá em Malaquias 3:6, se você quiser e puder abrir comigo, eu agradeço. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O Senhor diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que Deus não muda? Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Ele está dizendo, olha, eu não mudo. Eu sou bom o tempo todo. É por isso que vocês não são consumidos. É por isso que nós ainda erramos, que nós ainda fracassamos. Mesmo assim, o Senhor continua nos amando porque Ele é amor. Deus continua sendo justo conosco porque Ele é justo. Deus continua sendo bom conosco porque Ele é bom. Ele diz, ó, eu, o Senhor, não mudo.
Eu não sei você, amados, mas isso aqui, para mim, isso aqui é poderoso. Saber que todos os dias eu posso acordar e contar sempre com a bondade e a fidelidade do Senhor. Eu estou ancorado, eu estou seguro nessa palavra. Bondade e fidelidade dele. E todos os dias, quando eu me acordo, que alguma coisa se levanta, alguma circunstância se levanta, eu digo, epa, Deus não muda. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é justo o tempo todo. Amém? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer, ele falando com Moisés, disse Deus, Êxodo 3, 14, disse Deus a Moisés. Quem foi que disse? Deus, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou, total, pleno, oh aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ver nesse texto da carta aos Hebreus, falar um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus nessa noite. Para te fortalecer, para te alegrar, para que você possa ter isso como base para a sua vida. Não importa onde você estiver, não importa o que esteja acontecendo, você saber, você ter a convicção de que você tem um Deus que Ele não muda, Ele não varia em nada. Amém? No verso 18 da carta aos Hebreus, você pode voltar para lá para o capítulo 6. Aleluia. No capítulo 6, eu vou ler de novo do 13. Hebreus 6:13. Diz, considerem a promessa de Deus, Abraão. Está falando com quem? Conosco, amém? Considerem a promessa de Deus. A quem? A Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Amado, agora vocês já pararam para imaginar? Você já parou para pensar um pouquinho? Deus prometendo algo para você e você incrédulo. Deus falando algo para você, dizendo, ó, vai ser assim. E você, mas Senhor, e você racionando, você questionando, mas Senhor, isso é impossível. E Deus procurando alguém para jurar. E aí Deus disse, não tem ninguém maior do que eu. Ei, Fernando, eu juro por mim mesmo. Eu juro por mim mesmo que aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Às vezes, amados, eu vejo pessoas defendendo a unhas e dentes algo que um homem falou. E por que você não agarra isso, você não pega isso, você não segura as promessas já ditas do Senhor? Pastor, mas eu não tenho promessa, eu duvido. Eu duvido que você não tenha promessa do Senhor. Porque o Senhor prometeu, inclusive, a Abraão. Por que ele está falando aqui? Ele diz, considerem as promessas de Deus a quem? A Abraão, amados. Deus prometeu a Abraão, mas prometeu que contemplaria a mim e a você. Ei, igreja, acorda. As promessas de Abraão estão disponíveis para mim e para você. Não foi só Abraão abençoado, não. Você também já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Creia nisso, agarre isso. E o que é bênção, pastor? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de lá. Todas as bênçãos, se é todas, são todas, amados. Deus já nos abençoou. Às vezes nós falamos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas isso é simplesmente, se fosse falar da forma correta, seria assim: que as bênçãos do Senhor te alcancem, ou que você atente para as bênçãos do Senhor, porque Ele já abençoou. Sou abençoado. As bênçãos de Abraão estão sobre nós. E o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Considere as promessas feitas a Abraão. E aí ele disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus o quê? Descendentes. Você está acompanhando a Bíblia aí no versículo número 14? Certamente o abençoarei e o multiplicarei grandemente os seus descendentes. Somos descendentes de Abraão, sim ou não?
Então Abraão esperou com... Há um recadinho para nós aqui. Espera com paciência no Senhor. É por isso que em Cristo Jesus, nascido de novo, regenerado no Espírito, uma das coisas que está disponível para mim e para você chama-se frutos do Espírito. E um deles é paciência. Paciência na promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que acontece é que muitos não sabem esperar, ter paciência no que Deus prometeu, no que Deus já falou. Irmãos, eu estou agarrado nas promessas do Senhor, naquilo que Ele falou para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu ministério, para o meu tempo que estou aqui, para o meu propósito, para o meu chamado. Eu creio plenamente que vai se cumprir sem ficar uma faltando. Isso envolve você viver os dias determinados que o Senhor determinou para você aqui. Essa é uma das bênçãos. Não debaixo de maldição. Você não é mais maldito. Você é abençoado. Maldição não faz mais parte da sua vida, amados. Porque as promessas de Deus a Abraão se cumpriram em Cristo Jesus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e você é abençoado. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ele. E sem dúvida o juramento implica em obrigação. Eu vou ler aqui na outra versão que eu achei algo bem maravilhoso. Ele diz assim no verso 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Aleluia. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, cadê os herdeiros da promessa? Se interpôs com juramento. Verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, diga, é impossível, aleluia, que Deus minta. Por duas coisas, a palavra do Senhor, no capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 18, está dizendo que tem duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. Quais são elas? Diga a promessa e o juramento. Diga a promessa e o juramento. É impossível que Deus minta por essas duas coisas. Ele prometeu e Ele jurou. Ele prometeu e Ele jurou. E por isso Ele não pode. Isso é impossível para Deus mentir. Deus não falou isso apenas para que aquietasse seus ânimos. Eu lembro que quando a gente se metia em confusão, em alguma enrascada, a gente usava o nome de alguém realmente para que acabasse toda a confusão e toda a contenda. Eu juro, eu juro, eu juro. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Quantos já prometeram? Mas não cumpriu. Mas não se baseie pelo que você é, se baseie por aquilo que Deus é. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, tem uma das coisas que eu não gosto muito é de jurar por mim mesmo. Porque uma vez que você jura, você tem que se esforçar mesmo para cumprir com aquilo que você jura. Prometeu? Cumpra. Jurou? Vá lá e cumpra. Pois esse está alinhado ao caráter de Deus. Mas a própria palavra está dizendo que os homens, eles são falhos, mas Deus não. E aqui a palavra está dizendo que é impossível. Você aprendeu nessa noite que tem coisas impossíveis para Deus? Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Pois o pai da mentira, o pai do engano, é o diabo. Jesus quando veio, para revelar o seu ministério. Lênin estava pregando aqui, quinta-feira, falando sobre cura. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração. O engano de Satanás, ele veio até Jesus. Até Jesus, o diabo jogava pedra e se escondia e apontava para alguém. Mas quando Jesus veio, ele disse: ei, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Agora, ele veio, eu vou dizer para que foi que ele veio. O ministério dele se resume em três coisas. Ele veio para roubar, matar e destruir. O ministério dele foi revelado, ele enganava. Ainda continua enganando a muitos.
Que muitos estão tendo a vida destruída, estão sendo roubados, estão sendo tirado mesmo aquilo que é mais importante que a vida, e estão atribuindo isso a Deus. Isso é bom? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, a promessa e o juramento não pode ser mudado. É impossível isso ser mudado, por mais que alguém queira. O diabo ele pode tripudiar, ele pode espernear. Foi dada a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E dane-se o diabo. Diga: eu sou abençoado. Aleluia, aleluia. Eu não vou ministrar sobre o que é ser abençoado, mas eu declaro em nome de Jesus, você atentando para as coisas já ditas pelo Senhor. Salvação é um pacote, irmãos. Deus não te livrou apenas da ira vindoura. Isso já é um grande privilégio, isso já é um grande benefício. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: aqueles que receberam, quantos receberam? A abundância da graça, o dom da justiça, reinarão depois que morrer. Reinarão quando? Em vida, irmãos. Heresia. Não, irmão, está na palavra. É para você reinar hoje. E o que é reinar em vida? É andar aí esbanjando o carro novo? Não, é você andar em novidade de vida todos os dias, pleno. Sabendo que Deus não muda. Alegre-se, irmãos. Fortaleça-se na palavra do Senhor. Busque o Senhor. Não duvide no seu coração. Creia no que está escrito. Creia na palavra. Guarde isso no seu mais íntimo do seu coração. Não deixe que o diabo roube isso de você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que ele começa a querer é roubar a sua fé. Você já viu o diabo por aí puxar uma arma e botar na cabeça de alguém? Não, irmãos. Ele começa a lançar. Você é fracassado. Você é um derrotado. Você nunca se firmou em nada. Você nunca deu certo. Tudo que você tenta fazer dá errado. Por que você acredita nele? Se ele é mentiroso. Por que você acredita nele se ele é mentiroso? Lembra quando Deus veio visitar Adão? E Deus disse assim: Adão, quem foi que te disse que você estava nu? Deus disse assim: quem você está ouvindo? Para quem você está inclinando os seus ouvidos? Deus está falando para pessoas aqui hoje: para quem você está inclinando os seus ouvidos? Quem é que você está crendo? Você está inclinando os seus ouvidos para Deus ou para as vozes do inimigo? Deus está dizendo para você aqui nessa noite: ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. E tudo o que ele sabe fazer é enganar, roubar, matar, destruir. Ele rouba a sua fé, ele começa a te destruir. Depois que te destrói, ele mata. Noite de salvação para mim e para você aqui. Aleluia. 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 Firma-se nessa palavra, irmãos. Porque ele diz assim: essa esperança no 19. Qual a esperança? De que Deus não pode mudar. Nem na promessa, nem no juramento. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ele nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou. Diga, ele já entrou. Aleluia. Ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Você se anima com isso, amados? Você se alegra com isso? Então Deus, ele fala na sua palavra. Hoje, infelizmente, uma das coisas que o inimigo tenta falar: a Deus não se pode conhecer.
De fato, Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que nós não temos uma capacidade de conhecer Ele em toda a sua plenitude. Mas algumas coisas Ele deixou escrito para que eu e você conheça o Pai que você tem. Eu gosto muito de falar isso, irmãos. Deus está procurando. Jesus, Ele disse assim, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto também de dizer que o Pai procura filhos que se gabem do Pai que tem. Aleluia. Que bata no peito assim, dizer, meu Pai é bom. O meu Pai é justo. O meu Pai é fiel. O meu Pai é imutável. Eu posso crer até a eternidade que Ele nunca vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar algumas coisas para você nessa noite que são impossíveis para Deus. Para que nunca mais você seja enganado por isso. Porque muitas vezes eu encontro pessoas com dúvida. E quantos sabem que dúvida gera incredulidade? E a incredulidade é inimizade contra Deus. Na verdade, incredulidade é pecado. A incredulidade, ela não nasce do nada. Você não está crente, de repente, não creio mais. Começa a vir com dúvidas. E quando você não sabe se aquilo pode ser ou não de Deus, Lênin estava falando aqui sobre cura, irmãos, e eu quero mesmo motivar você a entender se tem uma das coisas que o Senhor conquistou para nós, foi saúde divina, para que nós andássemos nessa novidade, desfrutando disso. Saiba que toda enfermidade não é plano de Deus para você. Pastor, e por que as pessoas ainda adoecem? Porque o inimigo ainda continua enganando. Ele ainda continua atuando. Ele ainda continua agindo. Mas eu e você precisamos agir conforme a palavra. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos armar com as palavras de Cristo para agir contra as ciladas do inimigo. E uma das coisas que muito tem assolado as pessoas é a enfermidade. São as enfermidades. E Lênin estava trazendo esse ensino sobre cura divina. É um direito nosso, é um direito conquistado por nós. Mas quantos aqui já ouviram falar que está sofrendo porque Deus colocou uma enfermidade nela? Como é que fica essa pessoa para receber cura? Quase impossível. Quase impossível, porque uma vez que ela crê que é Deus fazendo aquilo, jamais ela vai querer que alguém desfaça aquilo que Deus está fazendo nela. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Senhor. Eu vou ler aqui, vou citar para você algumas coisas que são impossíveis para Deus. Você é lá daquela igreja que crê que algumas coisas são impossíveis para Deus? Diga assim. Você já aprendeu hoje que mentir é impossível para Deus. Nós já vimos, né, que é impossível Deus mentir. Lá em Tito 1:2 também vai dizer sobre isso. Outra coisa que é impossível para Deus, negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Se você quiser anotar a referência, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo número 13, vai dizer que Deus não pode negar a si mesmo. Aquilo que é dele, ele não pode negar. Por que que Deus nos ama? Por que que Deus nos ama? Porque Ele é amor. Você crê que Deus é amor? Então, por que que Ele nos ama? É porque você é bonzinho? É porque você cumpre com todos os mandamentos do Senhor? É porque você todo dia oferece um louvor a Ele? É porque você faz as coisas todas certas? Não, Ele nos ama porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é justo porque Ele faz justiça porque Ele é justo, Ele não pode negar. E aqui em Tiago, ou em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, vai dizer que Deus não pode negar a si mesmo. Outra coisa que Deus não pode fazer
o mal. Aleluia. 3 João capítulo 1, todinho vai falar sobre isso. Em Tiago capítulo 1, versículo 13 também, vai dizer que Deus não pode fazer o mal. O que Deus também não pode mudar? Nós já lemos, né, que é Tiago 1,17, ele não pode mudar. Deus também não faz acepção de pessoas. Está lá em Romanos capítulo 2 e versículo número 11. Sabe, irmãos, às vezes é comum a gente ver no meio cristão dizer assim: ah, fulano ali é muito abençoado por Deus. Vocês, todos vocês, são todos abençoados de igual para igual. A diferença é quando você crê e você diz: eu recebo, eu pego, eu tenho, eu posso fazer todas as coisas que o Senhor já me capacitou para fazer. Eu tenho todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você começa a usufruir, você começa a andar em novidade de vida, e aí o incrédulo começa a olhar para você e dizer: ali é abençoado. Olha o irmão ali, vou dizer, viu? Deus derramou, foi com força a bênção nele. Em você também. Em você também. Você já é abençoado, irmãos. Creia nisso. Eu declaro em nome de Jesus toda a incredulidade caindo por terra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para nós. Deus não faz a acepção de pessoas. Rapaz, vou derramar a bênção ali sobre a irmã Lene, viu? Só para fazer inveja aos irmãos. Não, irmãos. É o que agarra. É o que pega. A palavra está sendo lançada aqui hoje. Você é abençoado. Você é abençoado. Eu não sei qual é a bênção que você tem desejado. Eu não sei qual é a bênção que você tem desejado. Está disponível. Está disponível. Para que você, irmãos, possa fazer isso, você começa a buscar sobre isso. Deixa eu ver isso que eu preciso. O que é que Deus fala a meu respeito? Quantos aqui já ouviram as críticas? As críticas contra a prosperidade. É da vontade de Deus ou não que você seja próspero? É da vontade de Deus ou não que você seja próspero? Eu só ouvi uma confirmação. Ou será que Deus criou você para ser um mendigo miserável? Viver mendigando pão, pedindo esmola, andando maltrapilho? Esse é o pai que você conhece? Que deseja isso para os seus filhos? Não, irmãos. Quando eu me converti, as pessoas falavam muito: porque o povo lá na África, miseráveis, são assim. Eles são, irmãos, mas porque eles ainda não entenderam. Não é porque Deus quer abençoar o Brasil, abençoar alguns países e outras nações. Não. É porque o diabo trabalhou mais forte lá. Você crê que tem gente prosperando na África? Tem. Em qualquer lugar, não é o problema. O problema não é onde você nasceu. O problema não é o quanto você aprendeu. Não, é se crer. É se crer. Deus quer te fazer prosperar. E prosperidade está muito longe de ser apenas ter dinheiro. Envolve também, amém, irmãos? Por isso, nessa noite aqui, em nome de Jesus, começa a buscar o Senhor e a limpar essa sujeira, a limpar essas crecas que estão impregnadas na sua mente, na sua cabeça, que você nasceu miserável e você tem que morrer miserável, que você nasceu assim, você tem que ser assim. Ei, você não é crente Gabriela, não. Você nasceu de um jeito, mas o teu final pode ser segundo o Senhor. Porque Ele disse: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, para lhe dar um fim que desejais. Quantos aqui desejam ter uma vida miserável até o final? Alguém deseja? Eu não conheço uma pessoa que está dizendo assim: pastor, eu quero viver uma vida miserável, eu vou viver no final, quero estar assim. Não, todo mundo deseja um final feliz. Mas o problema é que quando você começa a andar pelos seus próprios pensamentos, pelos seus planos, na maioria das vezes dão errado. Mas o Senhor diz: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Pega a palavra. Pega a palavra. Agarra ela. Ah, pastor, essa palavra está lá na antiga aliança. Por acaso Deus muda? Deus muda? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu sou o que sou.
assim como ele foi para os outros antepassados, ele será para mim, ele será para as próximas gerações, ele será para aqueles que creem no nome dele. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele seria injusto. Isso feria. Você achar isso, irmão, vou dizer uma coisa para você. Você está ferindo o caráter do seu pai. Se você acha que Deus abençoa a uns e a outros não, você está ferindo o caráter dele. Não é do caráter dele fazer isso. Ele abençoa a todos. A Bíblia diz que ele derramou a mesma medida de fé, a mesma medida de amor, abençoar a todos de igual para igual. A diferença é quem pega, toma posse e corre com ela. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele não pode quebrar a própria lei. Está lá em Salmos 119, 89. Aquilo, a palavra do Senhor é lei. Está escrito e ponto final. Ei, você que está aqui hoje, crendo ou não, isso aqui vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. Porque Deus não muda. Aleluia. Então teria mais algumas coisas que eu poderia falar aqui hoje que Deus não pode. Quer saber outra coisa que Deus não pode? Interferir no meu e no seu livre arbítrio. Eu descobri, irmãos, que Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem para lá. São eles que escolhem. Deus só vai ser justo de dar a ele aquilo que ele escolheu. Não é Deus que quer que você viva uma vida medíocre pela metade. É você que escolhe. Pastor, eu não escolhi não. Presta atenção nas suas crenças. Preste atenção naquilo que você está vivendo. Você precisa dar crédito, irmão, à palavra do Senhor. Nessa noite aqui, pega isso. Tem algo envolvido no que foi falado aqui hoje, que chama-se paciência. Abraão esperou com paciência. Uma das coisas que o inimigo vai tentar fazer com você é tirar você desse lugar da paciência. Ele prometeu que ia fazer, foi? Ele começa a lançar dúvida. Ele começa a lançar dúvida. E aí tudo que você geralmente faz é sair daquele lugar que o Senhor colocou a você. Mas Deus, Ele está tratando com o meu e com o seu coração nessa noite, para que você considere nas coisas das quais é impossível que Deus faça. Ele não vai de contra a sua promessa, nem vai de contra ao seu juramento. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Nós encontramos várias passagens na Bíblia onde a palavra do Senhor já nos alerta. O apóstolo Pedro, escrevendo, por exemplo, ele vai reforçar sobre a nossa esperança, a nossa bendita esperança. Você sabe qual é a bendita esperança do crente? A bendita esperança do cristão é a volta do Senhor. É a volta dele. Essa é a nossa bendita esperança, de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Mas uma das coisas que o inimigo tem trabalhado é para que tire você do plano perfeito de Deus. É por isso que eu tenho visto muitas pessoas desistindo, muitas pessoas têm largado a caminhada da fé, muitas pessoas têm voltado para a sua vida que viviam anteriormente, muita gente tem desanimado, tem sentado à beira do caminho, muita gente eu estou encontrando de volta, já vindo, não dá certo não, já tem muitos anos, pastor, tem muitos anos que eu vivo nessa vida de crente, e eu não vejo nada acontecer, tem muitos anos que eu ouço falar, tem muitos anos, tem muito tempo que eu estou falando a palavra, e nada está acontecendo. Qual palavra você está falando? Qual palavra você está falando? Porque quando você fala a palavra de Deus, crendo em seu coração e não duvidando, primeiro você crê, depois você lacra ele para que ele não venha duvidar. Porque muitas vezes é muito fácil você crer no primeiro momento, mas qualquer coisinha que aparece, coloca em xeque
aquilo que você estava crendo. Ele continua trabalhando dessa forma, irmãos. Abre os seus olhos espirituais, que o inimigo ele continua trabalhando. Eu costumo dizer que se os crentes agissem da forma como ele age, o negócio estava diferente. Mas você não pode sentir uma dor, que geralmente a confissão da sua boca já muda completamente. A palavra está dizendo que você é sarado e curado. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade? Mas de repente a dor vem e você diz, eu estou. E o que foi que você fez? Mudou a confissão. Aí Deus diz, ei, você está sarado e curado ou você está doente? Pastor, e eu vou mentir? Não. Porque uma dor que aparece em você não muda a sua realidade em Cristo. Justamente. Lembra que ele falou lá em Malaquias? Por que nós não somos consumidos? Você lembra que Adão pecou uma vez só e foi o suficiente para morrer espiritualmente? Você já se perguntou por que hoje você peca ainda? Pastor, eu não peco não, peca. Mas você não é mais pecador. Porque a sua natureza foi mudada. E você não é mais um pecador, mas você peca. E o fato de você pecar não anula o sacrifício de Jesus. Pega isso pelo Espírito. O seu pecado, por maior que ele seja, nenhum deles vai ser maior do que o sacrifício de Jesus. Obrigado pelos amém. Obrigado pelos amém, porque isso, amados, para mim é maravilhoso, porque quantos aqui sabem que nós pecamos ainda? A palavra diz, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e fazemos dele mentiroso. Nós ainda pecamos, aqui e ali ainda continua cometendo algum pecado, mas não somos mais pecadores. A nossa natureza foi mudada, a nossa natureza hoje é a natureza de Cristo. E o sacrifício de Jesus, ele está acima de todo o pecado. E aí quando você se arrepende, isso aqui não estou dando legalidade para você viver uma vida pecando, não. A palavra vai dizer que aqueles que são de Deus não vivem. É diferente entre você pecar e você viver no pecado. Então a mesma coisa, pega isso para cura. Pega isso para a área da enfermidade, irmãos. O fato de você sentir uma dor hoje não quer dizer que mudou a sua realidade de sarado e curado. Vou dizer de novo. O fato de você sentir uma dor hoje não muda a sua realidade de que você é sarado e curado. É as coisas, os sinais apontando, a incredulidade, ou a dúvida chegando, mas você permanecendo firme. Mas infelizmente, por as pessoas não saber, não conhecer, na primeira situação, ele muda a confissão. Consulta o saldo, aí a conta está lá em cima. Ei, glória a Deus, eu sou rico, sou poderoso. Mas no outro dia que está lá negativado, ai que vida que não aguento. Não mudou a sua realidade. Não mudou a sua realidade. Se você continuar crendo, fiel é aquele que prometeu. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Ou você já é abençoado? Mas foi acrescentado algo na sua vida nessa noite? Deus é imutável, Ele não muda, irmãos. Que você saia daqui hoje com essa convicção. Aquilo que está escrito na palavra são promessas para mim e para você. Infelizmente há muitos trabalhando fortemente para mudar, tentar mudar na sua mente. Não mudar Deus, não mudar a realidade, mas mudar na sua mente as realidades do Senhor para você. Vou chamar o grupo de louvor. O grupo de louvor vai ficar pela metade agora, porque eu não vou não. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais naquilo que o Senhor já falou. E é responsabilidade minha e sua agarrarmos essa palavra e trazer para a nossa vida como uma âncora. Quando eu estava falando sobre isso de estar firme, sabe, amados, uma das maiores dificuldades no meio cristão hoje, sabe qual é?
é as pessoas permanecerem na fé. Você precisa, pelo menos, construir uma base. Uma base para que você se apoie naquilo dali. O que é uma base? Uma base é algo que vai manter você no equilíbrio. Vou tentar passar isso para você aqui, eu já quero encerrar, mas pelo Espírito eu preciso falar isso. A Bíblia diz que não pense o homem receber do Senhor, o homem que oscila. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está crendo, outra hora está descrente. Tem gente, eu não quero que você pegue isso e traga como condenação para você. Eu estou trazendo algo para que você agora se posicione dessa forma. Até mesmo para você ter cuidado com o que você fala, o tanto que você sobe. Porque se você não está em fé para aquilo, irmãos, não é pecado não você dizer ao nível de fé que você está. Mas tem pessoas que você fala com elas, ela diz, pastor, olha, Deus falou comigo, é poderoso demais, vai acontecer. Aí você pega junto com ele na fé. Aí você cria uma dimensão aqui da que aquela pessoa está. É como se fosse um lugar, uma altura em que aquela pessoa está. Quando eu vou procurar essa pessoa, eu procuro naquele lugar que eu falei com ela da última vez. Só que quando eu chego lá, ele não está mais lá. Aí ele foi lá para baixo. Ah, pastor, não foi nada daquilo que eu pensei. Eu estava crendo, mas não aconteceu. Esperar com paciência. Construir uma base é, você chega fé no seu coração e você avança para algo maior. Mas se de fato não acontecer aquele nível, mas você tem uma base agora. Você volta para cá de novo. Você não desce. Pegou isso? Você está aqui. Aí você, pastor, eu estou crendo para algo. Tá, meu filho? Tá, vamos lá, bora. Estou junto com você. Vamos pegar em fé, vamos pegar em oração. Aí você, uma tentativa para lá. Mas não aconteceu. Mas não significa que não é para acontecer. Às vezes é o tempo. Às vezes você não estava tão convicto daquilo. Às vezes foi antes da hora um pouquinho. Mas aí você voltou para cá e você permaneceu naquela base novamente. Isso é chamado como uma âncora também. Você continuou firme ali. Eu já sei que se ele não estiver lá, mas daqui também ele não desceu. Ele continua aqui. Mas, amados, é terrível você chegar para a pessoa e a pessoa não está mais nada daquilo que você encontrou da última vez. E a minha oração é para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosseguir. Nesse texto que nós lemos hoje, inclusive se depois você quiser ler, Hebreus capítulo 6, vai estar falando sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Cristo tem uma doutrina, Cristo tem ensinos que servem como base para a nossa vida. E o autor da carta aos Hebreus, uma vez que ele elenca ali aqueles princípios elementares, ele diz assim, nós partiremos para o que é perfeito, se Deus assim o permitir. Existe um nível para o qual nós precisamos avançar, mas existe uma base que precisa ser construída. E o segundo princípio elementar dessa doutrina de Cristo chama-se fé em Deus. O primeiro princípio elementar é arrependimento de obras mortas, mas a segunda base, o segundo princípio elementar é fé em Deus. Então a gente precisa estabelecer isso, firmar-se nisso, para que nós possamos avançar para aquilo que é perfeito. Quantos aqui querem avançar para a perfeição? Crescendo, avançando cada vez mais no Senhor. Amados, Deus não te chamou para você viver essa vida que você está hoje, mesmo que ela esteja boa. Mas quantos sabem que Deus tem o melhor? Diga, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para você. Deus quer que você crie uma base de sustentação, para que todas as vezes que você possa arriscar algo maior, algo mais alto, mas você sabe porque sabe que a qualquer momento você pode voltar para aquela base, mas dali você não